Boa tarde, gente. Boa tarde, gente. É uma alegria e uma satisfação estar com cada um de vocês aqui. Então, o meu nome é professor David Forgerini. Estou muito feliz de estar aqui compartilhando com vocês esse espaço. Vou servir como mediador nesse nosso debate aqui sobre identidade cooperativista e desenvolvimento territorial. Então, rapidamente, uma apresentação aqui, né? Eu acho que o pessoal já tem conhecimento, mas, de qualquer forma, fazer essa apresentação. Eu sou o professor David Forgerini, sou professor na Federal do Acre. Então, se para a grande maioria vocês estão de tarde, eu ainda estou de manhã, nós temos 2 horas de diferença, né? Então, há mais de 10 anos faço aí pesquisas sobre identidade cooperativista, gestão de cooperativas. Atualmente sou como coordenador do mestrado profissional. Mas hoje nós estamos aqui para dar palco e destaque aos meus queridos amigos professores, professor Alexandre Garcia, também um grande pesquisador e professor, palestrante na área de gestão de cooperativas, inovação em cooperativas, né? E também o nosso professor do PPG em desenvolvimento territorial, na Unijuí, na Universidade da Unijuí, de Ijuí, o professor Pedro Butenbender, também um grande pesquisador, reconhecido internacionalmente, toda a América Latina, na área de gestão e identidade cooperativista. Então, nós estamos aqui com 2 grandes pesquisadores desses temas, né? Tanto do desenvolvimento territorial quanto da identidade cooperativista. Então, a gente organizou mais ou menos da seguinte forma: a gente vai dar a palavra inicialmente ao professor Alexandre Garcia, para ele nos falar um pouquinho sobre identidade cooperativista. Então, gente, isso aqui é um grande papo, né? Então, se alguém aí também tiver algumas dúvidas que queiram compartilhar conosco, por favor, fique à vontade, mas a gente vai passar para o professor Garcia nos falar um pouco sobre identidade cooperativista, né? Conforme for, a gente tem algumas perguntas para fazer também. Depois vamos passar a palavra para o professor Pedro, para falar um pouco sobre desenvolvimento territorial. E no nosso último terço, a ideia é falar como é que essas coisas se conectam. Se conectam, ou como que as coisas, né, uma impacta na outra. Feita essa introdução e essa explicação do nosso processo, passo de imediato a palavra ao professor Alexandre Garcia para nos falar um pouquinho aí sobre, inicialmente, o que é essa tal de identidade cooperativista, professor Garcia? Tá bem? Me ouvem bem? Tudo certo? Primeiramente, professor David, uma grande honra estar aqui com o senhor, nesse dia que, pela manhã minha, e acho que de madrugada do Acre, estávamos eu e o professor David em um evento da ACI, transmitido a partir de Genebra. Então, é a segunda vez que nos vemos no dia de hoje. Uma grande honra, o professor David aí já era uma autoridade no cooperativismo no sul do Brasil, e aí entra na Universidade Federal do Acre, se posicionando como uma autoridade aí no tema da Amazônia também. Professor Pedro, se eu for aqui listar toda a honra e que é o professor Pedro, não vou ter o meu espaço de fala, mas só vou dizer aqui que este livro aqui nós fizemos juntos, e aqui está o último livro do professor Pedro. Então tá aqui na minha... E aí é o nosso grande mestre aí, não só nacional, como na América Latina. Estivemos recentemente com o professor Pedro no encontro latino-americano, e o professor Pedro, que ocorreu no Uruguai, né? E o professor Pedro recepcionou aí os brasileiros, poucos que estavam lá, mas muito o pessoal da América Latina, né? Então, uma grande honra estar aqui com vocês e estar neste evento aqui, né? Neste evento aqui da Universidade Federal do Recôncavo Baiano. Então, a pergunta do professor David em relação à identidade, né, cooperativista. Então, vamos lá. Eu e o professor David nos conhecemos no doutorado,
onde ele já estudando cooperativismo especificamente, e eu já trabalhando há muito tempo com cooperativismo, começamos a entender com mais profundidade a coisa do cooperativismo. E aí nós começamos a ter mais contato com os trabalhos do professor Pedro e de outros autores aí, referências nacionais e internacionais, e começamos, num certo momento, a perceber que cooperativismo é mais uma coisa do Brasil, de falar do Brasil. A gente sai do Brasil, a gente começa a falar em identidade cooperativista. Hoje de manhã, lá no evento em Genebra, o assunto era esse, né? Identidade cooperativista. E o que é, então, esse negócio? Veja só, se nós aqui decidirmos fundar uma cooperativa, legalmente nós vamos nos juntar, fazer um estatuto, assinar, né, ali, registrar o CNPJ e, teoricamente, vamos começar a operar. Isso significa que nós somos uma cooperativa no papel, mas significa que nós somos uma cooperativa de verdade. Eu queria usar aqui o termo de verdade. E a minha resposta é não. Não significa que nós somos uma cooperativa de verdade. Então, veja só, ser uma cooperativa de verdade tem a ver com entender, fazer o uso, valorizar, estimular, acelerar, incentivar a identidade cooperativista. A identidade cooperativista, fundamentalmente, ela parte dos valores do cooperativismo, que são valores nobres, né? Que se conectam, ou melhor, que se conectam não, que geram os princípios do cooperativismo, que é onde eu vou me pautar aqui na minha fala, né? Então, os princípios do cooperativismo, né, eles conduzem digamos assim, o espírito da cooperativa. E o espírito da cooperativa é formado por pessoas. E essas pessoas, né, seguem, então, os tais dos princípios. Então, alguns princípios existem lá desde o século XIX, a ideia toda são inspirados em valores do século XIX, outros foram surgindo ao longo do século XX, ocorreram 2 revisões aí nos princípios, 3 revisões do século XX, mas nós temos hoje, fundamentalmente, 7 princípios que eu gostaria aqui de pautar. Deixa eu só checar com o professor David se é mais ou menos por aqui a ideia. Ok? Tá bem. Então, os 7 princípios. O primeiro princípio do cooperativismo ele fala da adesão livre, consciente e voluntária. Então, o que é a ideia aqui? A ideia é que a pessoa física, quando... vou usar um exemplo de um agricultor, por exemplo. Pessoa física que tem sua produção lá, ela produz, ela trabalha, etc. e tal, ela vende os seus produtos, né? Em um certo momento, por algum motivo, seja lá qual for, ela, então, recebeu um convite para entrar numa cooperativa. A ideia é que aqui essa pessoa entenda que a partir do momento que ela entrar na cooperativa, e essa cooperativa estará aberta a ela, se ela se encaixar nos pré-requisitos, ou seja, se nós estivermos aqui falando de uma cooperativa de agricultores, obviamente que, esse meu exemplo, a pessoa precisa ser um agricultor. Se nós estivermos falando aqui numa cooperativa de professores, a pessoa precisa ser um professor. Numa cooperativa de médicos, a pessoa precisa ser um médico, né? E por aí vai. Então, quer dizer, o livre está dizendo isso, que quem cumpre aqueles requisitos básicos ali tem a oportunidade, né, de entrar. Mas mais do que isso, o consciente quer dizer que essa pessoa, a partir do momento que ela entra na cooperativa, ela precisa entender que agora não é ela sozinha mais. Não é ela um agente independente operando, onde eu vou entrar na cooperativa e a cooperativa vai trabalhar para mim. Não é isso. É o seguinte, você vai entrar na cooperativa e você vai trabalhar junto com os outros cooperados, cooperativistas, né, para desenvolver a cooperativa. E aí, tem alguns mantras aí do cooperativismo, né? Um deles é que diz que sozinhos nós vamos mais rápidos, mas juntos nós vamos mais longe. Então, é essa a ideia, né? Aquela pessoa, talvez sozinha, ela vai mudar de cultura rapidamente, talvez ela vai vender alguma coisa muito rápido, talvez ela vai fazer alguma atividade muito rápido. E com outros, talvez demora mais. Mas, no longo prazo,
né? A partir do momento que ela tem uma instituição, uma cooperativa, com orgulho, né, de ser cooperativa, essa pessoa vai, então, vai mais longe, obviamente, né? Obviamente. Imagina eu operando sozinho versus um cenário onde eu tenho 200, 300, 400 agricultores, nesse meu exemplo, né? Então, o primeiro princípio, ele fala isso, adesão, né, consciente e voluntária. Então, a pessoa ela tem que querer entrar, esse é outro ponto importante, né? Jamais alguém pode ser obrigado a entrar numa cooperativa, né? Isso aqui não, né, não existe, não pode existir, digamos assim, né? Então, o primeiro princípio é esse. E a identidade cooperativa é o bojo dos princípios sendo aplicados, né? Segundo princípio, fala da gestão democrática, né? Então, aqui é interessante nós pensarmos, né, que quando a gente fala da democracia, né, nós temos uma visão assim mais nosso dia a dia, né, digamos assim, uma democracia latina, onde já se pensa quem é que vai ser o grande beneficiado, quem é que vai ser o chefe, quem é que vai, né, quem nós vamos eleger para ser chefe. E, na verdade, aqui não. Quando a ideia da democracia surgiu lá em Atenas, né, 500 anos antes de Cristo, a ideia era exatamente o que é a democracia, né? Democracia. O demo é o povo, cracia. Aliás, o demo é o povo e a cracia é o poder. Então, é o poder que está no povo, né? Então, a ideia aqui é que no cooperativismo, né, na identidade cooperativista, alguns vão ser... Agora vou usar alguma fala do professor David, que ele usa nas palestras dele. Eu acho muito genial essa metáfora. O professor David fala sempre que nós vamos eleger quem vai ser o síndico, ou seja, quem vai trabalhar mais para nós. Então, é essa a ideia, né? Alguns vão ser eleitos para trabalhar mais para os outros, mas todos vão trabalhar em prol da sua entidade, da sua cooperativa. Então, numa gestão democrática, onde, obviamente, que cada pessoa tem direito a um voto, todos os votos têm o mesmo valor. Talvez lá numa instituição privada, do mundo mercantil, uma pessoa que tem mais ações daquela empresa, ela vai... Talvez não, é assim que funciona. Ela vai ter mais poder. Mas na democracia, na cooperativa, não, né? Na cooperativa, todos têm o mesmo peso. Então, essa é a ideia. Então, gestão democrática. Participação econômica dos associados. Isso aqui é muito importante, porque vamos colocar o nosso exemplo, que nós estamos aqui construindo, e adicionar um exemplo. Então, veja só, então eu, como pequeno agricultor, vou me associar, né, a uma cooperativa, ou vou fundar uma cooperativa, talvez até por incentivo. Estamos aqui na Bahia, né, do Sescope da Bahia, que é uma referência nacional no assunto de desenvolvimento das cooperativas, né? Então, talvez eu vá fundar uma cooperativa. Ok. E aí, não vou fundar uma, eu vou fundar 2, 3, 4, e aí cada ano, cada vez que eu for entregar minha produção, eu vou entregar para uma delas. É esquisito isso, né? Porque, quer dizer, eu costumo falar assim, que então quer dizer que você se associou à cooperativa, e aí você vai escolher, e aí você vai fazer uma espécie de um leilão, mas certamente que na festa do final de ano, quando tiver os brindes, você vai lá. É estranho isso, né? Então, aqui, para fechar o terceiro princípio, deixa eu colocar um outro exemplo que é bastante caro, né? Que é a cooperativa de crédito. Na ideia da cooperativa de crédito também. Então, eu vou me associar à cooperativa de crédito e eu não vou usar os serviços. Eu vou deixar lá R$300 na conta o ano inteiro, mas aí eu vou na festa de final de ano. E aí eu vou lá depois para votar, e aí eu vou lá para cobrar e para perguntar por que vocês não fizeram isso, aquele outro. Um é que não é vocês, um que é nós, né? E o outro é que, além de se associar, né, eu preciso operar. Então, nós vamos aqui ter uma cooperativa de professores, onde eu não vou dar os cursos pela cooperativa. É uma heresia. Terceiro princípio, participação econômica dos associados. Quarto princípio, autonomia e independência. Aqui, sempre que eu vou falar disso, eu lembro de um comercial que rodava um tempo atrás, do Médicos Sem Fronteiras. Médicos Sem Fronteiras. Normalmente, né, os comerciais mais conhecidos são na África,
E aí mostra lá médicos ajudando pessoas, crianças, etc. e tal, né? Numa situação muito precária. E o slogan do Médicos Sem Fronteiras é: somos independentes de poderes políticos e econômicos. Ou seja, o que o Médicos Sem Fronteiras está dizendo? Independente de quem for o governo, independente de quem ajudar, independente se você der lá R$100 ou R$1 milhão, nós somos independentes. Nós queremos a tua ajuda, mas nós somos independentes. Isso, gente, é absurdamente grave. E a gente aí, rodando o Brasil aí, dando cursos, palestras para conselheiros de cooperativa, para coordenadores de núcleo, para gestores, a gente bate nessa tecla, dizendo assim, ó, a cooperativa, ela é independente. Se chegar algum milionário aí, nacional, internacional, né, para comprar cooperativa, a cooperativa não está à venda, né? E se a pessoa não entende nada de cooperativismo, ela vai dizer, não, eu sou famoso mundialmente, né? Vocês viram agora, tem alguém aí sorteando $1 milhão aí para a campanha por dia, né? A pessoa vai dizer, puxa, eu vou fazer assim, ó, eu vou me associar à cooperativa, mas o meu voto não vai valer o mesmo do que aquele tal de professor Garcia, porque eu tenho muito mais dinheiro. Aí nós vamos dizer para ele, não, amigo, olha só, que o seu voto vale o mesmo. Mas independente do senhor ser tudo que o senhor é, nós somos independentes dos conglomerados econômicos e políticos. Então veja só que negócio interessante. As cooperativas, elas não sofrem a interferência política. As cooperativas, elas são autônomas. Fundamentalmente, ao longo da história, quando a gente viu cooperativas se envolvendo com política ou com grandes conglomerados financeiros, na próxima curva dá problema, porque o poder político ele migra, ele é um, é outro, é um, é outro, é um, e a partir do momento que eu me identifico com um certo poder, quando ele mudar, talvez o outro vai fazer algo para prejudicar a minha cooperativa. Então, as cooperativas são autônomas, isso é muito importante, isso é muito importante. Então, todo mundo pode ter as suas opiniões, mas a cooperativa é o espaço livre disso, né? Quinto princípio, então, educação, treinamento e informação. Este princípio todos são nobres, mas esse é mais nobre do que os nobres. Porque este princípio diz assim, as cooperativas têm a função, a obrigação e a vontade, acho que isso aqui é um ponto importante, eu até vou repetir isso, né? E a vontade de educar as pessoas em cima de alguns aspectos. Vamos lá. Um deles é em cima do seu objetivo final. Vamos no exemplo novamente. Sou um agricultor, e aí talvez eu vá ter uma cultura de uma nova para cultivar abelhas, talvez. Exemplo qualquer. E aí eu preciso de um curso, eu preciso de me qualificar. Talvez a cooperativa vai me ajudar tecnicamente, né? Mas não é este o principal. O principal é o seguinte. Eu não consigo aqui ver os participantes, mas se eu pudesse ver, eu perguntaria quantos viam a sessão da tarde. eu acho que 95% da população brasileira via a sessão da tarde em algum momento. E, em função disso, nós fomos, digamos assim, nosso modelo mental foi forjado pela sessão da tarde, né? Os filmes lá, né, Lagoa Azul, De Repente 30 e Vivendo a Vida Doidado, fundamentalmente. E esses filmes, eles batem na tecla do individualismo, do consumismo, do eu vou. Eu sou o máximo, eu vou, eu consigo um emprego. Tem um filme que eu não lembro o nome, mas a moça consegue um emprego de estagiária, daí ela começa a trabalhar, ela vai na reunião, ela fica atrás só para ver como é que é. Daí faz uma pergunta, como que a gente faz tal coisa? E ela fala para a colega do lado, porque eles não fazem tal coisa. Só que nesse momento dá um silêncio na sala e a diretoria olha assim, nossa, que gênia. Na terceira cena, ela já está numa Mercedes-Benz conversível, ela já é diretora da empresa e já mora numa casa gigante, ou seja, sessão da tarde é individualismo. E a pergunta, e quem é que ensina cooperação? E aí, se alguém tiver aí a resposta, né? E aí que entram as cooperativas. Então, entra aqui o quinto princípio. O quinto princípio está aqui para que as cooperativas, né, assumam a posição de entender, de mostrar, de divulgar que juntos nós vamos mais longe. Juntos, tem 500 exemplos aí, mas pega na pandemia aí, né? As comunidades com mais cooperativas se ajudaram. Pega agora, né,
eu acabei não falando, mas eu estou no Rio Grande do Sul, embora eu trabalhe rodando aí por vários estados, mas teve a enchente, todo mundo viu isso agora, né? As comunidades com mais cooperativas se ajudaram mais, e as cooperativas ajudaram de longe, ajudaram mais. Tudo bem que todo mundo ajudou, mas no cooperativismo é muito mais forte isso. Então, a cooperativa, com esse quinto princípio, tem essa função aí de treinar, né, as pessoas na cooperação. O sexto princípio, chamado de intercooperação, e nós aqui, eu e o professor David, usamos o original, que diz cooperação entre cooperativas, diz assim: a ideia é que as cooperativas, independente do setor, nós usamos exemplos aqui do agro, do crédito, da saúde, né? Podemos usar outros exemplos, do transporte, seja lá qual for o objeto, né, da educação. A ideia é que as cooperativas se retroalimentem, né? Então, por exemplo, a minha cooperativa do agro vai contratar a cooperativa de transporte, que vai ter ali, vai ser cooperada a cooperativa de crédito, vai ter o plano de saúde da cooperativa de plano de saúde, e essa primeira parte até que é fácil. Depois o professor David vai costurar e vamos ver a opinião dele, né? Essa primeira parte até que é fácil. Onde fica um desafio maior é quando a gente vê cooperativas do mesmo setor achando que são concorrentes. Aí a gente tem uma lástima, a gente tem uma perda gigante. Por quê? Porque a cooperativa, ela fundamentalmente, ela existe para desenvolver, para melhorar, para ajudar o cooperado, para melhorar a vida do cooperado e para desenvolver a região. Se eu tenho muitas cooperativas naquela região, eu vou ter mais desenvolvimento. Agora, eu ver a outra cooperativa como meu concorrente, aí eu vou começar a brigar com ela. E aí, um de nós vai enfraquecer. Quem adora ver cooperativa se enxergando como concorrente são as empresas mercantis, porque daí abre o mercado para elas. Então, o que acontece? Outro dia, eu estava numa cidade no interior do Mato Grosso, e aí lá, uma cidade pequena, bem pequena, 3 prédios lindos, né, na cidade. Um era a prefeitura, o outro era de uma cooperativa de crédito e o outro era da outra cooperativa de crédito. E quem nos convidou para ir lá foram as 2 cooperativas de crédito juntas. É disso que a gente está falando. E lá não tinha nenhuma agência de um banco mercantil. É disso que a gente está falando. E nós fomos falar sobre cooperativismo. É disso que a gente está falando. Então, é atuar para desenvolver a identidade. E para fechar, o sétimo princípio, que é assim, o sétimo princípio, que é o compromisso com a comunidade, nós poderíamos fazer aqui 10 fóruns para falar só desse. Porque as cooperativas, elas fazem assim, rumo ao infinito de ações para quê? Para melhorar a vida do cooperado. Como assim? Educação, bem-estar, a questão do ambiental, a questão de projetos sociais, o que você imaginar. Onde tem uma cooperativa, ela está lá olhando os princípios e ela está pensando o que eu vou fazer, né, para ter essa posição social, né, desenvolvendo a minha comunidade. Talvez você se pergunte assim, puxa vida, mas eu conheço, já trabalhei em alguma cooperativa que não é bem assim. Eu acredito, né? Há um desenvolvimento, né, nas cooperativas. Mas certamente esse tipo de evento, como nós estamos aqui hoje, a própria ação, né, do Sescope do estado da Bahia, eu estive já em várias cidades aí na Bahia, o professor David também, é exatamente para levar o que é a identidade cooperativista. Então, o que eu digo aqui? A cooperativa, o CNPJ, que entende a identidade, vai atuar em cima dos 7 princípios. Aí sim vai ser uma cooperativa. Quando eu trabalho focado. Os 7 princípios, eles, na cooperativa alinhada, o que nós estamos aqui falando, e para mim aqui hoje é confortável, porque com o professor David e o professor Pedro aqui a gente já tem um alinhamento, né? Mas é nessa linha, né? A cooperativa alinhada aos princípios, ela é uma cooperativa de verdade. O desafio é a gente encaminhar todas as cooperativas para essa visão, para esse desenvolvimento aí do cooperativismo. Então, concluindo,
Identidade cooperativista é quando nós temos uma cooperativa que entende dos valores, dos princípios, que pratica, que usa no dia a dia, que tem uma plaquinha lá, que toda dúvida estrutural olha para a plaquinha, olha para os princípios. O que nós vamos fazer agora sobre o assunto tal? O que os princípios nos dizem? Cooperação entre cooperativas. Vamos lá, então. Então, a nossa ação no hoje e no amanhã e no longo prazo, ela é pautada pelos princípios. Como introdução aí, professor David, agradeço a palavra. O professor Garcia sempre dá um show, né? Quando vai falar com muita propriedade. Então, parabéns, professor Garcia, por nos deixar muito claro, né, o que nós estamos falando quando estamos falando em identidade cooperativista. Né? Então, esses 7 princípios, né, esses que foram construídos pelas práticas das cooperativas ao redor do mundo, né, como o professor Garcia estava dizendo. Muitas vezes as pessoas têm essa compreensão, né, professor, que é um debate filosófico. Não, ele é um debate de prática. Né? Então, ele teve as melhores práticas ao redor do mundo que foram consolidados nesses princípios. O debate filosófico é o debate dos valores. Esse pode ser um debate filosófico, mas, definidos os valores, eu vou colocar eles em práticas e eu sigo os princípios, que é esse processo. Ao final, se a plateia também tiver interesse, a gente pode passar alguns links, alguns materiais. Mas a questão que a gente está debatendo aqui é que essa identidade pode ou não, e aí vou deixar para o professor Pedro falar melhor sobre isso, trazer muitas conexões com o território e gerar um desenvolvimento territorial. E a gente gostaria de entender melhor do professor Pedro, né, que inclusive tem uma pesquisa de pós-doutorado na área, né, professor? Como que trabalha, então, essa questão, o que é o desenvolvimento territorial, o que ele funciona e quais são as conexões que a gente pode fazer a partir daí com as cooperativas. Então, passo a palavra para o professor Pedro, né? Temos muito a ouvir e aprender, professor. Bom, inicialmente, minha saudação especial a todos que acompanham este painel, esta mesa redonda de número 29 sobre identidade cooperativista e desenvolvimento territorial. Uma saudação muito especial ao professor Dr. David Forjarini, a qual nutrimos aí uma rápida, mas já longeva trajetória de convivência, amiga, de amizade, de partilha e, confesso publicamente, de brigas também. Mas brigas que, por vezes, são conceituais, por vezes são conflitos de entendimento, mas que sempre resultam para o bem de ambos. Carinho especial, saudação ao professor Dr. Alexandre Garcia, speaker. Um grande ganho que o cooperativismo agrega é com os seus aportes e as suas contribuições. Seja muito bem-vindo, não é de agora, mas dos anos que já vem contribuindo com o fortalecimento do cooperativismo, também em suas múltiplas dimensões. Permita, professor David, fazer uma saudação especial a todos os integrantes da Universidade Federal do Recôncavo Baiano, através da professora doutora Eliene Gomes dos Anjos, com a qual compartilhamos, inclusive, a comissão organizadora do Encontro Latino-Americano em Cooperativismo, realizado em Curitiba, ano 2022, na PUC do Paraná. Então, professora Eliene, parabéns à universidade e a todo o coletivo por tematizar o cooperativismo como elemento importante e fundamental na formação, na preparação dos cidadãos de hoje e dos cidadãos do amanhã. Parabenizo o Alexandre pela primeira parte da sua exposição, ou seja, desta parte da sua exposição, que foi a nossa primeira parte aqui sobre identidade, e talvez a retome, com a permissão, 1 ou 2 pontos para fazer esta conexão, que é uma encomenda do professor David na sua interface com o desenvolvimento. Primeiro, trazendo que o cooperativismo, desde os
primórdios dos fundamentos que norteiam o cooperativismo moderno a partir da metade do século XIX, na Europa, Rochdale, Manchester, Beco do Sapo, ou seja, que o cooperativismo tem um vínculo com o desenvolvimento social e econômico dos seus membros. Lembrando que, na época, a palavra ambiental estava incluso dentro do entendimento mais amplo do econômico e social. Então, o cooperativismo, desde muito cedo, vem tratando desta sua interface com o desenvolvimento econômico, social e ambiental, o que mais tarde, depois, Elkington trabalha na tríade da sua conceituação sobre sustentabilidade. Então, o cooperativismo tem na sua gênese, na sua origem, na sua doutrina fundante, a própria sustentabilidade. E, por que não dizer, as atuais nomenclaturas e modelos temporário-transitórios, como, por exemplo, o modelo ESG. Então, dentro desta construção, trago este como um primeiro ponto. E vou trazer 2, 3 pontos, Alexandre e David, com quem eu tenho feed aqui, tenho retorno, e fico à disposição depois para perguntas, dúvidas. Agradeço, Eliane, também o seu retorno já no comentário, dentro da construção deste entendimento. Um segundo entendimento que perpassa os princípios que Alexandre muito clara e objetivamente tratou, com toda a pertinência, gosto muito de um pequeno gesto que eu comecei a adotar como metáfora, como ilustração. Vocês enxergam a minha mão com os dedos voltados acima, certo? Uma cooperativa é uma sociedade de pessoas. Cuidado, ela não é uma sociedade de capital. Ela é uma sociedade aberta, por isso democrática, de adesão livre e voluntária, de dimensão de responsabilidades pactuadas entre estas pessoas. Por isso que um princípio fundamental do cooperativismo é a adesão livre e também a livre opção do sócio o dia em que ele decidir não mais querer fazer parte, de sair da cooperativa. Claro que honrado com seus compromissos com a cooperativa. Todavia, agora, se vocês enxergam a minha outra mão, ela propositalmente está virada para baixo. Uma organização de capital, que não é uma sociedade de pessoas, todos os outros modelos de empresas e organizações são organizações de capital. São organizações fechadas. Não são organizações formadas por pessoas. São organizações formadas pelo capital, que por si, então, é representado por delegados, pessoas que representam o capital. Se aqui são pessoas, o objetivo são as pessoas, a sociedade. Aqui, a reprodução do capital. A reprodução da mais-valia na reprodução do capital. Mais do que isso, atenção, por vezes o capital como estratégia agrega algumas roupagens para melhorar a sua imagem e a sua amigabilidade com a sociedade e inventa práticas de responsabilidade social, inventa práticas de ESG, inventa outras propagandinhas para dizer que o capital faz bem. Sim, nós vivemos em sociedade capitalista, onde o capital é necessário para desenvolver. No entanto, não tem um fim em si próprio. Por isso que as organizações cooperativas, que também trabalham com dinheiro, também trabalham com recursos, e por isso que aqui o capital é chamado de capital ou de ações. Aqui ele é chamado de cotas-partes. Cuidado, o capital social numa cooperativa não é capital. Ele é intitulado, não é por acaso, pela lei, pelo estatuto, pelos princípios, como uma cota-parte. Por isso que aqui quem vota é o capital, não é isso, Alexandre? Ou seja, você tem na maior parte, vota o capital, pelo seu peso, pela sua participação proporcional. Aqui, independente do número de cotas-partes ou do seu tamanho de
movimentação econômica, ele é a pessoa que vota, ele tem um único voto. Por isso, o princípio da igualdade, o princípio da equidade, o princípio da democracia. Por que eu destaco isso retomando os princípios do que o Alexandre veio trazendo? Porque o cooperativismo deveria receber hoje, por parte da sociedade, por parte do erário público, uma bonificação, porque esta prática ela não se resume em si próprio. Ela vai se estender não apenas como um princípio, sete, lá o interesse pela comunidade, mas é porque os seus benefícios desta sociedade de pessoas vazam para o seu entorno e a cooperativa, o cooperativismo, se constitui como uma grande escola de formação de cidadãos mais solidários, mais humanos, mais implicados com a própria sustentabilidade da vida e do futuro do planeta. A organização de capital só faz isto pelo interesse de reprodução do capital. O cooperativismo faz isto pela sua própria natureza. Por isto que o cooperativismo, estimados que acompanham, que participam desta mesa redonda, o cooperativismo não é fim, ele é apenas meio, ele é apenas instrumento, ele é apenas uma estratégia, um sistema, um modelo doutrinário de fundamentos orientadores, balizados em 7 princípios, que são comungados em todo o planeta. Os 2 colegas estiveram hoje, pela parte da manhã, em Genebra, participando do evento da ACI Global. Os 7 princípios são universais, não são só brasileiros, não são só baianos, eles são globais. Portanto, o cooperativismo, ele é estratégia, é sistema, é doutrina, é um modelo de organização que faz bem ao território no seu processo de desenvolvimento. E aí, com estas premissas, perpassando também os outros princípios, nós podemos nos aproximar da abordagem territorial do desenvolvimento. Por isto que Brasil afora, e na Bahia não é diferente. No Rio Grande do Sul, de onde eu estou falando agora, não é diferente. No Acre, seguramente, David, onde você também está, também não é diferente. Territórios que têm um elevado capital social formatado em torno do cooperativismo são sociedades mais bem preparados para enfrentar os desafios do desenvolvimento inerentes àquele território. Não vou fazer assim porque é empresa de capital. Ou seja, que está involucrado neste território, que pode ser um conjunto de comunidades, pode ser um bairro, como os espanhóis chamam um barrio, ou seja, pode ser um município, pode ser um estado, pode ser uma nação, pode ser um continente. Aliás, escrevemos isso em uma das publicações que compartilhamos, que o Alexandre já muito bem mostrou. A minha capa impressa aqui, Alexandre, não é tão vermelhinha como aquela que você mostrou, mas ela é essa, onde nós escrevemos juntos de que o desenvolvimento do Brasil, em sua história, especialmente no último século, somente é compreensível em definitivo reconhecendo de sul a norte o papel que jogam e jogaram as cooperativas. Cuidado, esse termo jogar aqui é acadêmico, não é um de futebol. Ou seja, que as cooperativas, o cooperativismo, cumpriu um papel determinante no desenvolvimento brasileiro, seja pela presença robusta dos sistemas cooperativos ou pela sua ausência, representando, então, elementos de indicadores medianos ou baixos de desenvolvimento humano, por exemplo. Então, dentro desta dinâmica, o meu projeto, inclusive, de pesquisa, como pesquisador produtividade
PQ2, CNPq, tem esse propósito de oferecer à sociedade brasileira um construto metodológico que permita mais objetiva e claramente mensurar os impactos econômicos, sociais, ambientais e institucionais. David, você lembra, teve na banca de uma recente tese de doutoramento que fez esse quadrado, não apenas um triângulo, mas esse quadrado trazendo os primeiros elementos de tese, quando o doutorando Bittenbender, filho, concluiu sua tese de doutorado na Univates, Rio Grande do Sul. E, com muita honra, David foi um dos integrantes da banca examinadora. Não basta apenas nobres participantes, dirigentes que nos acompanham, lideranças do sistema cooperativo, encher a boca buscando defender e trazer claro a importância e o impacto das cooperativas. É necessário ter uma métrica que comprove e que demonstre, e, ao mesmo tempo, uma métrica que tenha a capacidade de ser, ao mesmo tempo, referência, mas adaptável às peculiaridades dos sistemas cooperativos, às suas diferentes formas de articulação nos diferentes espaços territoriais, seja no âmbito brasileiro, seja no âmbito latino-americano ou até mundial. Porque esta é uma outra grande contribuição que o cooperativismo traz ao desenvolvimento, é a sua capacidade de se constituir à imagem e semelhança do coletivo que as constitui. Desculpe usar um termo meio bíblico aqui, Alexandre. Nós que somos sacristão, por vezes servimos o vinho lá ao padre para transformar ele em outras coisas, mas de vez em quando sobrava um vinho ao final para o sacristão também. Então, dentro desta construção, a capacidade que o cooperativismo tem, retomando a seriedade aqui, de ser moldável, ajustável às peculiaridades da cultura, da dinâmica de organização das pessoas em cada diferente território. Por isto que o cooperativismo se apresenta nos dias atuais, professor David, ante ao esgotamento dos modelos tradicionais, seja do capitalismo tradicional do livre mercado, quanto os modelos totalitários de Estado, o cooperativismo se apresenta como uma das melhores capacidades, formas, modelos para o enfrentamento dos desafios do desenvolvimento territorial, onde haja maior geração de trabalho e renda, melhor distribuição da riqueza, melhores níveis educacionais de participação, de democracia, de gestão e de controle. Atenção, o cooperativismo é uma grande escola de formação para a cidadania, não só pelo princípio da informação, comunicação e educação, mas porque a própria prática cooperativa de colocar as pessoas em comum se constitui em um processo permanente de aprendizagem e de educação. Por isto que, me direcionando para o final das ponderações aqui, professor David, os territórios Brasil, América e mundo afora, que têm sistemas cooperativistas mais robustos a partir das suas diferentes tipologias de organização. O sistema brasileiro é um sistema riquíssimo, porque tem tanto modelos cooperativos mais empresariais, quanto aqueles que se alojam a partir de orientações mais voltadas à economia social e solidária, e todos são cooperativas. Todos cumprem com os 7 princípios do cooperativismo. Então, uma nem a outra é mais ou menos cooperativa. Tem alguns portadores de alguns estandartes e de conceitos levianos
fazendo juízo de valor que uma é mais cooperativa que a outra. Não é isso que está presente. Está presente o princípio, o sistema cooperativo, o conjunto norteador da doutrina cooperativa, que resulta da capacidade dos atores sujeitos de um determinado território de chamarem-se corresponsáveis pelo desenvolvimento, pelo futuro, pelo desenvolvimento deste território. Por isto, políticas públicas, políticas que emergem da própria sociedade, cuidado, não são aquelas que emergem apenas do Estado, mas da combinação entre o Estado, da sociedade, das organizações da sociedade civil, da representação empreendedora empresarial, das diferentes forças de um determinado território, na construção cooperativa de um ambiente, de uma atmosfera voltada, sim, para o desenvolvimento. Por isso, o professor David e o professor Alexandre, no nosso livro sobre inovação cooperativa, a inovação pode ser dentro da cooperativa, em processos, sistemas, governança, tecnologia, hardware, modelo de organização. Todavia, o cooperativismo, apesar dele já ter trajetória e história secular, ele continua sendo uma dinâmica inovadora para responder aos desafios do desenvolvimento econômico, social, ambiental, institucional de um determinado território. Por isto, territórios, fechando com as duas últimas frases, territórios com robusta cultura cooperativa e, portanto, com robusta presença de organizações cooperativas, são territórios mais bem preparados para enfrentar os desafios do desenvolvimento presente e futuro. E onde há um espírito cooperativo preponderante, Alexandre. À luz dos 7 princípios, há um espírito onde prepondera o cooperativismo como uma perspectiva de esperança. Uma perspectiva de esperança de Paulo Freire, de esperançar. Uma perspectiva de uma sociedade futura melhor, mais sustentável e com a capacidade de gerar às futuras gerações uma sociedade melhor do que aquela que recebemos dos nossos antepassados. Parabéns pelo painel e fico à inteira disposição, porque esse tema da correlação com o desenvolvimento, vejam só que eu não trouxe nenhuma teoria específica de desenvolvimento, apesar de ter muitas teorias e algumas serem muito fortemente teorias econômicas, teorias tradicionais, que também precisam ser revistas neste novo contexto da importância que assume o cooperativismo. E por isso, de novo, parabéns à universidade por tematizar esta abordagem adentro desta mesa. Parabéns, obrigado, David e Alexandre e todos os demais. Muito bom, professor Pedro, sempre é uma alegria e uma satisfação ouvi-los, né? Tanto o professor Pedro como o professor Garcia. Nós gostaríamos muito de receber dúvidas, questionamentos dos nossos ouvintes. Então, por favor, fiquem à vontade para fazer esses questionamentos. Enquanto o pessoal vai se assentando dessas várias informações que a gente repassou, eu vou aproveitar para fazer alguns questionamentos, então, para os nossos palestrantes, né? Então, gostaria de perguntar, assim, para ambos, né? Como que a identidade cooperativista, né? Como que esse ser cooperativo de verdade, como diz o professor Garcia, né? Como que isso pode, né? O professor Pedro acabou, de alguma forma, falando isso, né? Mas como que isso pode ser aí o fato da cooperativa ser de verdade pode gerar uma externalidade que é desenvolver o território. Ou
Acho que o David pendurou aí. Mas voltei, já estou de volta. São os desafios dos territórios, né? Estamos, até não comentei que eu estou aqui no Acre, eu estou na divisa com o Peru ainda por cima, né? Então, mais distante ainda. Mas, enfim, a dúvida é essa, como que essa ser cooperativa de verdade, assim, se vocês tiverem exemplos, né, que eu acho que deixa mais elucidativo, né, seria legal também, como que essa cooperativa ser de verdade, como é que ela impacta ali no desenvolvimento do território. Por aí já é a minha primeira pergunta para vocês. Posso ir? Então, tá bem. Em uma primeira pegada, digamos assim, né, o professor Pedro já fala ali da questão da imagem e semelhança, né, moldável, ajustável a partir dos cooperados, né. Aí eu queria colocar uma outra perspectiva mais prática, objetiva do dia a dia e uma outra ampla. A mais prática objetiva é que quando a gente fala, então, de desenvolvimento regional, quando a gente fala da inclusão, da diversidade, quando a gente fala desses temas, eu preciso entender que não é somente sob a ótica prática da cooperativa, falar da inclusão, por exemplo, da diversidade. Não é a cooperativa ter um programa para contratar colaboradores considerando a questão da diversidade. É mais do que isso. É a cooperativa ser um agente de diversidade, ser um agente onde ali estão, de alguma forma e dentro do possível, estão representados os diversos agentes da sua comunidade. Então, a partir do momento que ela é aberta, ela é livre adesão, e que existe condição e respeito para que todos participem, teoricamente, aquela comunidade vai ser representada pela cooperativa. Não apenas na lógica dos funcionários, né, dos colaboradores, porque a gente tem visto também uma visão um pouquinho mais restrita, né, programas de diversidade para contratar, né, colaboradores, mas é mais do que isso, é mais amplo. E eu queria colocar uma outra perspectiva, que por essas coisas da vida, uma coisa assim muito interessante, eu dando um curso para conselheiros de cooperativas no Goiás, e a gente fez uma dinâmica de conversas, etc. e tal. E por algum motivo a gente começou a falar quando alguma coisa desaparece, né? E surgiu, do nada, uma perspectiva. E quando a cooperativa deixa de existir, né? E aí ali a gente fez um exercício muito interessante com os conselheiros de várias cooperativas, na verdade, não era de uma só, sobre uma coisa chamada vacuidade. Então, o que é isso? Quando eu tenho uma cooperativa que opera num certo território, e obviamente, como o professor Pedro já trouxe, ela queira ou não, ela vai acabar desenvolvendo o território, acho que isso é uma coisa importante, pelo próprio fato dela estar lá, mas quando alguma coisa acontece e ela... o professor Pedro caiu, David? Professor David? Acredito que sim. Acho que ele caiu. Acho que ele caiu. Vamos pedir para ele voltar. Tá, eu vou seguindo aqui. Perfeito. Então quando a cooperativa, por algum motivo, ela deixa de existir, por algum motivo, seja ele qual for, fica ali uma vacuidade. Ou seja, talvez alguma atividade monetária, mercantil, prática, objetiva, entra alguém para fazer rapidamente. Então, por exemplo, se por algum motivo aquela cooperativa de crédito lá da cidade deixou de existir, provavelmente, na próxima semana, um banco mercantil vai colocar uma agência lá. Então, ele vai fazer essa questão ali, da questão bancária, né? Agora, todo o trabalho feito de desenvolvimento social, desenvolvimento da região, de apoio, de suporte, que é feito pelas cooperativas, dificilmente vai ser desenvolvido pela empresa mercantil. Eu vou dar um exemplo aqui, que foi o seguinte: outro dia eu estava numa cidade, né, no interior, né, de um estado,
eu estava lá e me dei conta quando eu estava lá, ministrando um treinamento para professores da rede municipal sobre essa questão de ferramentas de ensino, aula dinâmica, jogos, para aula especificamente, né, uma capacitação para professores do município. E quando nós estávamos ali organizando, tinha ali um grupo de aproximadamente 30 professores, que era de mais ou menos umas 6, 7 escolas, não tem exatamente o número, né? Mas quando nós estávamos organizando antes, nós nos perguntamos, tá, mas vem cá. Na verdade, eu perguntei. Eu disse assim, mas gente, se eu vou até aí para fazer esse evento, para mim não faz diferença se tiver 30 ou se tiver 300. Então a pergunta é por que vocês não expandem o convite para a região? Resumo, estou lá no dia, devia ter, pessoal, mais de 300 professores de 10 cidades, professores municipais, um evento gigante, e eu olhando para aquilo e dizendo, nossa, e daí eu fiz um exercício lá, quantos alunos vocês têm, para tentar fazer uma média. E assim, em alto nível, né, grosseiramente, a média é 30 alunos. Então, a conta que nós fizemos lá foi 30 vezes 300. Se alguém quiser fazer essa conta e colocar no chat aí do YouTube, mais ou menos o número de alunos que a gente impactou naquela ação, que foi treinamento, foi um programa de 3 horas, treinamento de ferramentas para que a aula seja mais dinâmica, mais divertida, etc e tal. Mas a pergunta que eu me fiz, claro que lá eu não fiz essa pergunta, eu me fiz, né? Foi, se eu não estivesse lá convidado, organizado por uma cooperativa, quem me levou lá foi uma cooperativa, quem faria? Quem faria isso? Quem estaria preocupado com a qualificação do professor da rede municipal lá da cidade do interior? Não sei se alguma, sei lá, alguma grande empresa estaria preocupada, mas a cooperativa de lá estava, e por isso ela fez. E não só ela fez pela sua região, aliás, pela sua cidade, mas ela fez pela sua região. Ela disse, olha, vai vir o professor Garcia aqui, quem quer? Aí começou a chegar ônibus, né? Então, absolutamente sensacional. Então, o argumento é que as cooperativas são insubstituíveis. E isso, dessa conversa aí nesse grupo de conselheiros, daí eu fiz um artigo, chama Cooperativas são insubstituíveis, artigo de jornal, não acadêmico, e agora a gente passa para um outro nível, que é fazer um artigo acadêmico. E esse artigo saiu no Jornal do Comércio, que é um dos principais aqui desse meio no Rio Grande do Sul, em outros meios aí digitais, em revistas de cooperativas, etc e tal. Por que as cooperativas são insubstituíveis, né? Então, o que eu digo é as cooperativas são insubstituíveis. Esse é o nosso ponto. Eu logo coloco o link para vocês ali no chat ali, tá? Mas mais ou menos isso, professor David. Muito bom. Está com você a palavra, professor Pedro. Bom, colaborando nesta, e antes de passar o conteúdo, faço a referência que eu postei no chat aí do YouTube um link que tem tanto o livro que está sendo postado aí da inovação em cooperativas, que é compartilhado com o David e com o Alexandre, como também um drive onde tem estas e outras publicações como Desenvolvimento, o Dicionário Contemporâneo em Cooperativismo, tem Hechos e Empreendimentos Cooperativos em Transformações, tem um livrinho que se chama Arranjos Institucionais, Cooperação e Desenvolvimento, todos eles que têm uma relação direta com cooperativismo, Universidade Mercosul e Desenvolvimento, e um mais recente que trata da abordagem territorial do desenvolvimento, que é uma publicação que considera também o cooperativismo como uma variável decisiva à apreciação do processo de desenvolvimento, bem como esses 2 livros sobre gestão de cooperativas, Fundamentos, Estudos e Práticas, e esse que David já fez uma referência. Então, voltando ao tema identidade e sua interface, manifesta aqui que incomoda um pouco ao usarmos termos como ser verdadeiramente uma cooperativa. No nosso entender, em especial a partir da doutrina,
não existe meia cooperativa. O que existem são algumas organizações cooperativas que, ferindo o princípio da autonomia e liberdade, quer dizer que a cooperativa, para ela ser cooperativa, ela não pode ser tutelada nem por um Estado, nem por uma igreja, nem por um empresário, nem por um outro interesse espúrio ao daquela coletividade. E nós tivemos, sim, no estado da Bahia também, cooperativas de trabalho vinculadas à indústria de calçados gaúcha, que se instalou na Bahia, que organizou cooperativas de trabalho. Só que o dono da cooperativa era a empresa de calçados, não eram os sócios membros daquela cooperativa. Isso tem publicação, está escrito, tem artigo nosso escrito sobre isso. Não estou fazendo uma blasfêmia solta no contexto. E isto gerou celeumas para o ramo cooperativismo de trabalho no Brasil, que mantém sequelas até os dias atuais. Então, elementos de identidade cooperativa são tão caras ao cooperativismo quanto a sua própria existência. Por isto, entendemos fundamental entender, estudar, preparar as futuras gerações, e excelente seu exemplo, Garcia, com relação aos professores, aos estudantes, porque a educação cooperativa precisa enfatizar as gerações que estão chegando e assumindo seus lugares de responsabilidade. Focar os jovens, as crianças, porque na capa de um livro que publiquei sobre educação cooperativa escolar, tem uma seguinte frase nossa na capa, que diz assim: no cooperativismo, enquanto o jovem espera ser o futuro, o Brasil jamais terá presente. Ou seja, no cooperativismo, enquanto o jovem esperar ser o futuro apenas, o Brasil jamais terá presente sob a ótica do jovem fazendo cooperativismo. Tem muito dirigente cooperativo maduro que prepara o jovem para o amanhã, porque hoje ele pode vir a incomodá-lo. Então, prepara o jovem apenas para ser cooperativista no amanhã. E a dinâmica do cooperativismo no seu processo de formação, de identidade, e o Brasil tem muitas experiências positivas, exemplares, Brasil afora, e assim como tem excelentes exemplos também no estado da Bahia, com apoio da Organização das Cooperativas do Estado da Bahia, excelentes exemplos de apoio à educação voltado para jovens, para escolas, para educandários, para professores, pois são elementos fundamentais, sim, aí para fortalecer o cooperativismo de hoje e também do amanhã. Por isso, esses elementos são tão caros e as cooperativas assumindo o seu papel de liderança, de protagonismo institucional, organizacional, para dentro delas mesmas e para o próprio contexto da sociedade, do território nas quais elas atuam. Por isto que as cooperativas, uma outra passagem sobre resultados de cooperativas, as sobras da cooperativa são uma das expressões de resultado. Outras expressões são reguladoras de preços de mercado, reguladoras de preço na compra, reguladora de preços na venda, criar novas possibilidades de investimento, pesquisa, inovação em novas práticas produtivas de trabalho e de organização. Só que quem usufrui destes benefícios da cooperativa são os seus membros. Mas mais do que os seus membros, também a própria sociedade, sem ao menos ter a necessidade de ter o compromisso de ajudar a manter, a financiar as próprias cooperativas, que é inerente aos seus membros. Por isto que existe uma dívida estrutural social histórica da sociedade para com o cooperativismo, que é esta dimensão do aporte que o cooperativismo gera ao desenvolvimento para muito além
das políticas públicas protagonizadas por outras entidades, pelo próprio erário público e as demais organizações. Por isso, dentro desse contexto, para finalizar, as cooperativas não têm um fim em si próprio. E não é apenas o 7º princípio, Alexandre. As cooperativas têm um prolongamento para com a sociedade e para com o seu próprio futuro. Por isso que as lideranças cooperativas também devem ser lideranças sociais, econômicas, políticas, culturais, para o tecido das organizações da sociedade, para fazer frente aos poderes hegemônicos tradicionais que querem uma sociedade menos desenvolvida, uma sociedade mais sofredora. E o cooperativismo é, em suma, um processo emancipatório. Parabéns e fico à disposição. Excelente, sempre muito bom ouvi-los. Nós já temos uma pergunta aqui que veio do chat, vou fazer aqui para os colegas. Né, o nosso amigo Yumi fez aqui a pergunta. Gostaria de fazer uma pergunta. Há possíveis ações governamentais que acreditam que deveriam ser realizados para apoiar as cooperativas? Como é que vocês responderiam essa? Acho que vou começar com o senhor Pedro e depois o Garcia, para a gente inverter um pouco a ordem. Vou tentar responder, depois o Alexandre me ajuda, e você também, David. Primeiro, trazendo que o cooperativismo, ao longo da sua trajetória histórica, inclusive do cooperativismo antigo, dos primórdios, e do cooperativismo moderno, sempre teve contribuições importantes, estímulos, animação, motivação de outras organizações comprometidas com a inclusão, o desenvolvimento. No Brasil, o protagonismo do cooperativismo teve um aporte histórico das igrejas. Portanto, as igrejas foram grandes animadoras do cooperativismo. Inicialmente protagonizado mais a partir da região sul do Brasil, com os chamados processos de imigração europeia, pós-crise industrial europeia, mas a partir da metade do século passado, década de 50, após a Segunda Guerra Mundial, o cooperativismo brasileiro teve duas grandes forças protagonizadas a partir dos governos brasileiros da época. Uma delas, todo o programa de incentivo à modernização da agricultura no Brasil, de produção de trigo e soja e a criação das cooperativas tritícolas no Rio Grande do Sul e as cooperativas empresariais no Paraná, foram frutos de programas de apoio e incentivos governamentais. Este mesmo governo que estimulou o desenvolvimento brasileiro, animando a formação e estimulando com programas, com recursos de fomento ao cooperativismo, foi o mesmo governo que também botou uma pá de cal no cooperativismo de crédito brasileiro, no final da década de 60, quando, por decreto, fechou sumariamente todas as cooperativas de crédito do Brasil. Percebam que o mesmo governo que estimulou também botou um pá de concreto em cima das cooperativas. Se tomarmos o cooperativismo habitacional brasileiro, foi pelas décadas de 70 e 80 estimulados através de financiamentos públicos. Se tomarmos referência aqui, David e Alexandre, não é uma apologia político-governamental, é ciclos de governo. O cooperativismo da economia solidária, da agricultura familiar, do sistema de crédito da economia solidária, ele foi fruto de programas de organização dos agricultores e de fomento do período do grupo do MDA, do time do MDA, do período do grupo do governo de Lula I. Então, grande parte tem uma influência governamental na estruturação e no fortalecimento desse sistema cooperativo. Entre outros modelos que tiveram forte influência no Brasil, em outras cooperativas em outros países, como as mutuales na Argentina,
as cooperativas de viviendas no Uruguai, as cooperativas colombianas, as cooperativas escolares, universitárias. Na Colômbia tem, inclusive, Universidade Cooperativa da Colômbia, entre outras experiências, estimuladas por quem? Não apenas pelo protagonismo germinal dos seus membros. Teve ambientes de políticas públicas que contribuíram e fomentaram esta dinâmica. E, no nosso entender, o cooperativismo brasileiro é importante que ele siga tendo a sua autonomia e liberdade e que políticas públicas não atrapalhem o seu funcionamento. Olá, Garcia. Olá, tá bem. Vai com você. Eu vou começar pelo que o professor Pedro concluiu. Eu diria aqui para, não sei se é para a Yumi, né? Sim, existem muitas ações, desde que não haja interferência. E essas ações, né, complementando o que o professor Pedro colocou, elas podem ser tanto ações estruturais para o cooperativismo, então estamos falando aqui de desenvolvimento do próprio cooperativismo, através de fundos, através de projetos específicos, através de representatividade, né, das cooperativas, mas também podem ser ações para os setores, porque as cooperativas elas podem ser do agro, elas podem ser do transporte, como a gente já falou, elas podem ser da saúde, enfim, a partir do momento que eu tenho cooperativas nos diversos setores, eu tendo políticas para os diversos setores, acaba impactando. Agora, isso não pode gerar uma influência, né? Porque a gente tem o princípio lá que diz que as cooperativas são independentes. E aí tem uma questão interessante, né? Dois exemplos aqui. Na recente enchente no Rio Grande do Sul, não sei o quanto chegou no resto do Brasil essa notícia da verba, foi liberada uma verba para reconstrução, etc. e tal, e no primeiro momento foi essa verba para os bancos públicos. Só que não chegou, né? Não chegou. E aí o sistema cooperativista disse para o governo, olha, faz algo para que as cooperativas de crédito possam, elas, liberarem o recurso. E aí chegou. Por causa da capilaridade, porque as cooperativas estão, né, no Rio Grande do Sul tem mais agências de cooperativa de crédito do que municípios, né? Então, e aí chegou. E isso tem a ver com o próprio governo entender a grandeza e o tamanho do cooperativismo. E aí o outro exemplo, para concluir aqui, né, é que no estado que eu estava aí recentemente, eleições para governador, e as entidades, né, do cooperativismo foram lá e se fizeram presente, mostraram a grandeza do cooperativismo, e o tamanho, os números, para todos os candidatos. E disseram, olha, seja lá quem for eleito, né, que nós queremos desenvolver a região, se precisarem da gente, a gente vai ajudar, né, somos independentes, mas nós vamos ajudar, não torcemos nem para um, nem para outro, nem para outro, né? Mas estamos disponíveis para ajudar. Então, é o se fazer conhecer e se colocar à disposição, né, como uma grande representação da sociedade, né, e da sociedade produtiva, e da questão social, etc. e tal. Então, sim, tem muita coisa para ser feita aí, né, para o desenvolvimento através aí do poder público, que é a pergunta, né, Yumi? Muito bom, professor Garcia. Então, aproveitando a pergunta e rapidamente tirando meu papel aqui um pouco de mediador, mas também fazendo alguns comentários, né? E também acho que o nosso tempo já está indo mais para o final, então vou de alguma forma pegar também a pergunta Yumi para que a gente possa, então, fazer uns comentários e encaminhar o processo. A tese da professora Sinara Alves, uma grande parceira nossa também aqui, ela reflete sobre um pouco a formação da história das cooperativas. A gente está com um artigo agora sobre esse processo do movimento cooperativista no Brasil também, e a gente tem sempre uma reflexão sobre
às vezes, os atrapalhos, né, como o professor Pedro colocou, mas muitas vezes sobre o processo de incentivo do governo para cooperativas. E aí a gente está fazendo um debate interessante, que é o seguinte: a gente discute muito as políticas públicas para o CNPJ, sendo que talvez quando a gente vai fazer um debate de perenidade, de um processo de continuidade, talvez o nosso debate deveria ser quais são as políticas públicas para a formação de cooperativistas, para que estes, então, formem as cooperativas. Né? Esse é um debate que a gente tem feito muito interessante, e ver a Universidade Federal do Recôncavo Baiano com um curso de gestão de cooperativas me chama a atenção de mostrar como a própria universidade é também um fruto de uma política pública para cooperativas. Quando nós estamos discutindo a formação de cooperativistas, para que esses formem as cooperativas, para que deem perenidade, para que tenha raízes, para que eles, então, a partir desses cooperativistas, nós possamos formar cooperativas perenes, parece que esse é o caminho. Porque o que a gente percebe é o seguinte, a formação de uma série de cooperativas, o que é positivo. De alguma forma, de forma alguma, estou dizendo que não é legal formar cooperativas, mas se eu estou formando pessoas que não compreendem o seu papel à luz da identidade, à luz dos valores, dos princípios do cooperativismo, é que a gente está conseguindo, de alguma forma, de fato, impactar o território, ou será daqui a pouco a gente está usando só os benefícios que cada vez são menores, né, legais no Brasil de ser uma cooperativa. Né? A ideia de ser cooperativista, a ideia de formar cooperativa, é sempre uma crítica, eu acho que isso é importante dizer, é sempre uma crítica a um modelo. Não uma crítica pela crítica, mas uma crítica que está dizendo, olha, esse tipo de empresa dá para a gente fazer um pouco melhor. Né? Então, não estou dizendo que necessariamente se a gente não está dizendo que é uma crítica, a gente está dizendo que é igual. E a gente está dizendo, não, a gente não quer fazer igual, a gente quer fazer um pouco diferente. Esse pouco diferente é necessariamente entender que os resultados de uma organização que é de pessoas, que também é de capital, os resultados dessa organização que trabalha no campo econômico, não deve se limitar à ideia da formação só da questão econômica, mas sim da sua indissociabilidade, o econômico, social, ambiental, institucional, como o professor Garcia e o professor Pedro comentaram. Então, nós estamos discutindo um tipo de organização à luz de uma forma de entender a economia que prepassa a sua mera ideia de geração de renda e emprego. Esse pensamento antigo da administração, né, que a gente faz um debate, que entende que as organizações econômicas se limitam à formação de emprego e renda, é o que nós estamos aqui, de alguma forma, debatendo. Mas, se eu focar só na formação do CNPJ e não dessa nova forma de entender a economia e quais são os papéis desse tipo de organização, eu vou gerar uma organização que ainda está pensando que o papel dela é só gerar emprego e renda. E a gente está vendo, em cima dos 17 ODS, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, em cima da sustentabilidade, e as próprias organizações como um todo estão repensando, olha, nós estamos tendo uma série de problemas sociais, uma série de problemas ambientais, que paradoxalmente impactam também no econômico. Então, a gente, às vezes, quer só trabalhar o econômico e, paradoxalmente, ao não trabalhar os outros elementos, impacta no econômico ao mesmo tempo. Né? Então, a gente percebe que o desenvolvimento dos territórios pode se dar por atores mais conscientes, mais educados, né? Que trabalham um produzir consciente, um consumir consciente, que entende que não há desenvolvimento que fuja da ideia do econômico, social, ambiental, institucional, enfim, que seja multidimensional. Aquela velha ideia
unidimensional, só econômica, é insuficiente para os desafios que nós estamos tendo, né? Mas acredito que o nosso tempo já está no final. Então, eu acho que temos alguns comentários aí para gente. Por favor, eu acho que eu vou fazer, senhor Pedro, agora um período para você ir para o professor Garcia, fazer um fechamento, e eu faço um fechamento ao final. É com você. Fantástico. Só agregando, a partir das suas excelentes contribuições, todas as principais conceituações mais disciplinares são convidadas a se reverem, porque desde os modelos de desenvolvimento econômico mais tradicionais, que olham prioritário e quase que exclusivamente ao crescimento econômico, hoje nós olhamos para o desenvolvimento de territórios e a sustentabilidade, inclusive com decrescimento. São outros paradigmas que precisam exatamente ser tragados para dentro desta abordagem mais multidisciplinar e que você chama de multidimensional. Portanto, para fechar aqui, não fechar o conteúdo, porque ele não se fecha, mas para encerrar a minha participação nesta mesa, nesse momento, parabenizar novamente a Universidade Federal do Recôncavo Baiano, agradecer pelo convite e dizer que a sociedade está com uma grande oportunidade. E antes de detalhar a oportunidade, quero reconhecer que as cooperativas não são alienígenas, não são estranhas à própria sociedade. Elas sempre serão influenciadas e serão reflexo da sociedade. A partir de um estudo que acabei coordenando, Alexandre, alguns aninhos atrás, 1992, faz algumas décadas passadas, certo? E esse estudo foi exatamente evidenciar um programa no Rio Grande do Sul de APSATs e condomínios. Na época, o nome cooperativismo era um nome feio, era patinho feio da época. E o governo do estado estimulou o associativismo a partir desta nomenclatura. A APSATs depois trocou o governo, teve que trocar o nome, trocou para condomínios. Estas associações se formaram em grande maneira pelos seus membros, não foi pelo seu espírito coletivo, associativo ou cooperativo que eu fosse. Vou usar a frase de um dos respondentes. Nós nos organizamos em associação, não é porque éramos associativistas, porque era uma forma de nós alcançar a mão no dinheiro que estava sendo liberado para esse tipo de organização. Então, cuidado quando o colega aqui faz a pergunta, o Yumi, se não me falha a memória, da importância das políticas governamentais de estímulo, o cooperativismo facilmente pode atrair também alienígenas ao próprio sistema, que chegam por conveniência e não pelo seu espírito cooperativo. Por isso que entendo, então, continuando, a sociedade está com uma grande oportunidade de olhar a perspectiva de organização do território e do seu desenvolvimento a partir de uma perspectiva iluminada do cooperativismo. E o cooperativismo oferece aos cidadãos brasileiros, baianos, gaúchos, paranaenses, acreanos e de onde estivermos, enfim, a sociedade brasileira, novas perspectivas de olhar para o desenvolvimento dos territórios, onde a dinâmica do cooperativismo seja uma estratégia, um sistema, um modelo, uma doutrina que faz bem na perspectiva de esperança de um futuro melhor para nós e, em especial, para as futuras gerações. Parabéns pela iniciativa, fico à inteira disposição. No link que foi disponibilizado com o Open Access aos livros, vocês também encontrarão contato com o meu e-mail, se precisarem, e as conexões. E o nosso programa de mestrado e doutorado em desenvolvimento regional, que tem uma da sua principal ênfase, que é o cooperativismo, uma possibilidade que também está com as suas inscrições abertas. Uma palhinha aqui apenas fazendo o registro. E nós temos doutorandos da Amazônia, do Pará,
do Mato Grosso, do Ceará. Não temos agora da Bahia, mas os alunos de todo o Brasil podem fazê-lo pela nossa sistemática acreditada, reconhecida pela CAPES, do sistema presencial online, que permita que o aluno participe do programa, faça o programa com alguns momentos físico-presenciais. Então, parabéns a todos, permanecemos à inteira disposição. Parabéns, David, parabéns, Alexandre, e através da professora Eliene, parabéns e até uma próxima oportunidade. Da minha parte é só agradecer aí, né, os ensinamentos do professor Pedro, professor David, né, parabenizar a universidade por esse belo momento aqui. Professor Pedro sempre nos trazendo temas aí de grande valia para a reflexão. Professor David também, hoje ele ficou mais mediando, mas o professor David é uma autoridade aí nacional. O interessante é que a cada dia que eu encontro ele online, ele está em um lugar do Brasil, né? Eu não sei como que ele se ele se desloca tão rápido, mas é isso. Acho que isso demonstra aí a sua competência. E para fechar, então, com uma fala do professor David, que ele, quando ele vai explicar os princípios, ele usa uma metáfora do barril, né? Ele diz assim, barril. Os princípios, eles são como um barril, ou seja, todas as partezinhas do barril, elas precisam estar bem postas, bem colocadas, bem ajustadas. Se uma parte não está bem, acaba estourando, vazando, né, o barril e dá problema. Então, identidade tem a ver com tudo isso, né, com uma costura mais ampla, né, e conectada, enfim. E eu acho que é isso. Muito obrigado novamente e passo a palavra para o professor David. Bom, gente, queria dar, então, um agradecimento e gostaria de fazer um agradecimento especial ao Jailson Leone, que foi o nosso amigo, que nos convidou, que esteve lá conosco no Direcop, né, nos conheceu, achou interessante para trazer, então, queria de público fazer esse agradecimento. Em nome dele, faço agradecimento a toda a universidade, né, pelo espaço, pela possibilidade de nós estarmos aqui comentando, né, ficando à disposição. E agradeço aqui também a nossa Mariama, que estava aqui conosco, nos ajudando também nos bastidores, né, nesse processo, e nos colocar à disposição. Depois a gente passa os contatos aí para a organização do evento, né? O professor Pedro tem muito conhecimento, muito material para nos compartilhar, nós também. Podem nos procurar aí nas redes pelos nomes. A gente sempre se coloca à disposição. Aqueles que forem amigos da ideia do cooperativismo, das cooperativas, do cooperativista, né? Desse ser cooperativista, da identidade cooperativista, é também nosso amigo, e a gente vai junto aí querendo construir um futuro melhor, um outro mundo é possível. Muito obrigado, gente, até a próxima. Valeu, até mais, valeu, tchau, tchau.